professor, eu vou agora daqui para frente, eu vou fazer a réplica apenas, que tem muita pergunta, eu vi que está sendo bem extenso. Salvo se a coisa ficou, né, o tempo não deu, eles estão terminando antes do tempo, então quer dizer que está dando. Então nós vamos ficar com a réplica, pergunta e réplica. Se for necessário, se nós acharmos que ficou vazio, a gente faz a réplica. Vamos lá. Baseado nas escrituras, para o professor Leandro, baseado nas escrituras, qual o respaldo que ela dá para os líderes religiosos de hoje? Repetindo a pergunta. Baseado nas escrituras, na Bíblia, hoje, qual o respaldo que ela dá para os líderes religiosos de hoje? O Papa, o pastor, o apóstolo e por aí vai. Olha, Silvio e colegas, o debate, nosso bate-papo aqui tomou um rumo que eu afirmo a dizer que as escrituras, sendo assim, não dá respaldo nenhum para o religioso, porque se religião tomou esse sentido pejorativo, não dá respaldo nenhum. Se de fato religião é algo que não é bom, não dá respaldo nenhum. Agora, todo trabalho, seja ele qual for, é necessário que haja uma liderança. É necessário que haja uma liderança. Para chegar aqui, o Silvio entrou em contato comigo, conheci pessoalmente ele hoje, há uma liderança aqui esse trabalho. Por isso que eu digo que não dá para fugir do sistema. Um jogo de futebol, numa empresa, é necessário que haja uma liderança. E em Filipenses 1:1, capítulo 1 de Filipenses, versículo 1, Paulo manda um abraço, uma saudação para os santos, bispos e diáconos. São pessoas que exerciam cargos, mas não é religião. Ali nós não estamos falando de religião que tomou esse sentido pejorativo. Timóteo, capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, eu coloquei uma colinha aqui, Paulo fala de bispos e diáconos. E Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo coloca a cargo de Tito o estabelecimento de presbíteros, que era um supervisor da época, era um líder. Era um líder, porque senão vira bagunça, gente. Para entrar no hotel aqui tem que ter uma liderança, senão vira bagunça. Agora, o que estão fazendo, Pedro disse que nós não devemos forçar, maltratar a herança do Senhor. Aí o que estão fazendo é um outro departamento. Eu estou defendendo aqui que é necessário que haja uma liderança para qualquer trabalho. Agora, o que alguns líderes estão fazendo, eu sou totalmente contra os líderes. Agora, o conceito liderança, eu me arrisco a dizer que não há uma reunião no mundo sem que haja um líder. Agora, o que estão fazendo com a liderança, com a igreja do Senhor, aí é um outro departamento. Sou contra alguns líderes. Agora, a liderança é um conceito, como política. Política não é boa nem ruim, é um conceito, não é uma pessoa. Agora, alguns políticos são totalmente contra a atitude de alguns. O senhor ainda tem 2 minutos e meio. Eu penso que é basicamente isso. Eu citei esses textos bíblicos, se alguém quiser a gente pode ler. A Bíblia fala de liderança. No meio do caminho, dessa seita que foi chamada, enfim, independente da nomenclatura, a Bíblia fala de uma liderança. Os apóstolos exerciam uma certa liderança, mas com base no amor. Estou satisfeito, Silvio. Ok, muito obrigado. Mesma pergunta para o Rubens. Baseado nas escrituras, qual o respaldo que ela dá aos líderes religiosos de hoje? Pareceu a voz do Illuminati aqui. Curto e grosso. Ô Silvio, essa é o mato de pronto, essa é igual ping-pong. Nenhum. Quando o irmão refere-se à carta que Shaul escreveu a Timóteo e a Tito, no qual ele trata de meus filhos na fé, porque eu próprio impus as suas mãos, e ele chama a si próprio de presbítero, porque você recebeu pela unção, pela imposição da mão do presbítero, que é ele próprio. Ele explica isso, ele fala isso para Timóteo e explica em Tito, logo no início. Nesse momento, ele está dando conselho a Timóteo, e é bom saber e entender, amados. E o que nós somos pegos no laço de Satanás para nos enganar, não estou falando do irmão, meu amado. Eu digo que o sistema está aí. É que eles nos dão pedacinhos para poder, esses pedacinhos vão agora delinear toda a ideia. Mas espera aí, a ideia de Shaul é uma, de Calvino é outra. Eu fico com Shaul que escreveu. E quando ele escreveu, ele foi bem claro. Ele falou, eu deixo você em Antioquia, se eu não me engano, porque tem uns aí que estão pervertendo a fé. Então eu vou te deixar aí, Timóteo. Eu te deixo aí na carta de Tito, eu te deixo aí em Creta, porque tem uns aí que estão pervertendo a verdade. Então esses que estão pervertendo estão atrapalhando. Aí cita tudo que eles fazem de ruim. Está no livro, é só ler inteiro em casa quem tiver tempo.
Aí, quando ele vai falar dessas pessoas como devem se comportar, ele fala das pessoas que fazem parte dos salvos, que ficou chamado de igreja. O nosso mal é que nós estamos numa época posterior à Grécia e Roma. Se fosse anterior à Grécia e Roma, muita coisa se explicava. Porque quando ele fala diácono, é uma palavra de que origem? Peraí, o cara que estava lá trabalhando era grego? Por que a palavra que definia o que ele fazia era grego? Está esquisito. É de se questionar isso. Tá certo? O presbítero é palavra grega? É palavra grega, mas peraí, o cara que estava lá quando ele deixou, era o que de grego para falar em grego? Por que perpetuou o grego? Por que traduziu tudo e deixou esses nomes em grego? Outra coisa que eu acho que é importante ler tudo e compreender, que Shaul não está falando para a liderança coisíssima nenhuma. Ele fala ali, você mulher, para Timóteo ele fala assim, você mulher fica calada, porque a mulher não pode falar nada. Qual o cargo da mulher? Não, é mulher, não está em grego transliterado, está traduzido para saber que é mulher. E mulher não pode participar de clero religioso dentro do protestantismo e do cristianismo, pelo menos não podia até certo tempo. Daqui um tempo para cá agora parece que eles relaxaram, né? E estão permitindo. Aí você vê quando ele fala, por exemplo, a Tito, da mesma mulher, ele fala, mulheres, as mais velhas ensinai as mais novas. Porque era uma situação que ocorria num local de um jeito e no outro de outro, mas era uma disfunção do organismo, que algumas pessoas estavam pervertendo aquele povo dali, só a lei que vai compreender. Por isso é que ele deixou esses dois, um na Antioquia e outro em Creta. Na carta de Timóteo ele diz, meu filho na fé Timóteo, te deixei na Antioquia por causa dessas coisas que estão ocorrendo aí no seio da igreja, blasfemado. Nós hoje achamos que igreja é templo, denominação, mas não é povo. É o povo crente, né, que reconheceu a verdade, os do caminho. Entende? Então aí vocês fazem o seguinte, as mulheres não sejam faladeiras, não seja dada a muito vinho, tanto que ele manda o próprio outro beber vinho, né? Aí você, Timóteo, bebe vinho, por causa do, não bebe água pura não, por causa do seu estômago. Mas não tem a ver aqui não, só lembrei. Então quando ele fala para o presbítero, qual é a palavra que significa presbítero? Ancião, tá certo? Então ele não usou ancião. Por que ele não usou ancião? Por que não traduziram, deixaram presbítero? Para nós que nascemos depois de Roma e ligarmos ao homem do clero religioso. Mas ele não deu conselho para os presbíteros só, pode ler. Para a mulher, ele falou, jovem, lembre do Criador, não sei o que você é jovem na sua juventude. Mulheres idosas, as viúvas velhas, as viúva nova. Ele relacionou o povo da igreja, só que maldosamente, covardemente, quando foi feita a tradução da Vulgata, eles traduziram o que convinha para o sistema religioso e deixaram transliterada palavras gregas que apontam a nossa mente psicologicamente, subliminarmente para o clero religioso que, como diria Quevedo, não existe. Isso eu vou defendendo. Réplica, professor Leandro. O irmão Rubens, eu penso que a gente deve parar de ler a Bíblia em português, falar em português, porque ele pega muito na questão da língua, negócio de grego e tal. Então a Bíblia em português acho que a gente deveria jogar fora a partir de hoje, todas. Não penso assim. A Bíblia diz lá em Apocalipse que num dia nós seremos reunidos, todo povo, toda língua, toda tribo e nação. Então Deus não se limita à língua. O judeu não é melhor do que ninguém, porque Deus se revelou ao judeu coisa nenhuma. Deus, quando chamou Abraão, disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e se cumpriu em Jesus. Não é porque chamou Abraão, tem pregador protestante que prega que Abraão era o xodó, que o povo de Judá era melhor coisa nenhuma. A partir desse povo, Deus abençoaria todas as famílias que querem ser abençoadas. Então ninguém é melhor do que ninguém, nós somos todos iguais. Agora, eu não tenho muito problema com isso não. Assim, de presbítero, é verdade, presbítero. Na verdade, a Bíblia fala até de presbítera, já que é para falar, então, até presbítera a Bíblia fala, que é a mulher mais velha. O ancião, a anciã. O presbítero é o ancião. Então a Bíblia fala quando alguém fala, a Bíblia fala de presbítera, fala, porque significa anciã. Diácono é servo. Mateus 20, 28, o Salvador disse, eu não vim para ser servido, vim para servir. A palavra grega então é diaconia, é serviço, é ser garçom, é estar a serviço de alguém. Então, se é presbítero, se é evangelista, não importa. Ele continua afirmando que para que todo trabalho aconteça, é necessário que haja uma liderança. Agora, se essa liderança se corrompeu, é problema da liderança que se corrompeu. Agora, a ideia, a liderança, quando no capítulo 15 acontece uma discussão entre os apóstolos, judaizantes, etc., levam lá para a liderança de Jerusalém,
para que a liderança desse uma palavra, Pedro, Tiago e etc. Ou seja, então a liderança em si é um conceito, não tem problema nenhum. Agora o que fazem com a liderança, aí o problema é de cada um. Réplica, irmão Rubens. Tem direito? Tem. Ah, tá certo. Não, tem direito. eu fiz a pergunta para ele, depois para você. Volta a réplica de 3 minutos agora e depois 3 minutos. Está organizadinho, parece um clero. Organizado. Não é o... Saul falou assim: quando o Salvador revelou-se a mim no caminho de Damasco, que eu me converti, eu não voltei a Jerusalém para perguntar o que ia fazer. Mas eu saí pregando aqui e ali e acolá. Está em Atos, logo no começo, eu não lembro onde. Não sei se eu estou enganado, irmão, conhece, né? Que ele fala: eu não fui consultar ninguém em Jerusalém, eu saí pregando. Ele não respeitou essa hierarquia. Tanto que Pedro era mais antigo que ele, mas ele falou na cara de Pedro. Olha, Gálatas 2 ele fala. Tá certo, irmão? Não falou? Eu não saí daqui e dali para poder perguntar se deveria ir, para alguém me enviar para me ser missionário. Embora ele foi enviado uma vez, sim, verdade, junto com o outro. Por quê? Porque esse sistema religioso que estava lá atrapalhou. Os caras estavam falando coisa contrária a ele, falando: olha, o Pedro é discípulo, é apóstolo, mas Shaul apareceu agora, não dá ouvido a eles. Então agora, por causa desse incidente, teve que mandar uma testemunha. Então foi enviado ele com mais um, que depois teve briga, porque o Pedro conseguiu desviar a atenção lá do Timóteo, se eu não me engano, de Barnabé, já não me engano. Mas eu ouvi isso. Agora, só resumindo, Shaul, o Paulo, né, que eu creio que nós devemos nos inspirar nele, que ele mandou ser de meus imitadores, ele não saiu para poder respeitar liderança nenhuma. Também não desrespeitou, embora na cara de Pedro falou: Pedro, você participa das coisas dos gentios e agora fica regulando o gentio para participar das coisas dos judeus? Tanto que eu concordo com o irmão plenamente. Eu não absolvo judeu em nada, principalmente sionista. Entende? Eu sou do mesmo pensamento. Se o mundo está assim hoje, é culpa de quem? Judeus. Sionistas judeus. Entende? Então eu sou da mesma visão do irmão. Agora, quanto à questão dessa liderança de 2 minutos ainda, eu vi Shaul, que eu imito, pelo menos busco imitar de alguma forma, não respeitando alguém para ser seu líder e para poder dar obediência a homem. Eu não vejo isso. Inclusive que eu gosto muito da passagem de Efésios, né? Em Atos capítulo 15 tem sobre o respeito dele levou uma causa para os irmãos decidirem lá em Jerusalém. Mas é só um detalhe. Não, foi aquela causa que ele se deu mal porque ele sofreu uma má influência. O camarada sugeriu a ele que para os judeus não matarem ele agora, que ele tinha que ter ganho tempo, que ele introduzisse no templo pessoas para fazer voto, raspar a cabeça, coisas da prática da religião. É aí que ele diz: eu me fiz religioso para ganhar os religiosos. Então ele cometeu ali um deslize, vamos dizer assim, ou algo que depois talvez ele não tivesse. Então Paulo errou. Paulo cometeu um deslize. Muitos. Então ele é falível. Claro. Então nem tudo que ele falou a gente pode levar ao pé da letra. Depende. Eu só estou perguntando. Não, depende. Depende. Eu vejo com ressalva. Ordem. Se a gente entrar nessa... tá legal. Desculpa, a gente muito gostoso conversar com ele. Paulo é falível demais. Perde a mão, né? Paulo é falível. Não, tudo bem, tem um minuto aqui. Então, só para dizer, irmão, que o Salvador, o Paulo falou, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Criador, Pai de todos, que está acima de todos. Um só acima de todos. O irmão citou bem: é me dado todo poder. Poder político não. Poder político os caras jogam bomba atômica na cabeça dos outros. É poder espiritual. Acabou o tempo. 3 minutos, réplica, professor, e aí encerra esse assunto. O mesmo Shaul, Paulo, Saulo, que o Rubens cita bastante, ele diz aos Coríntios: o mesmo que não se preocupava com cargo, mesmo que não se preocupava com liderança, e que não respeitava, mas ele também falou que não desrespeitava. Ele diz assim para os Coríntios: não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi Jesus Cristo? O versículo 2, os Coríntios, 1 Coríntios 9:2, não sou eu apóstolo para os outros, etc. Então, Paulo pega pesado todos os apóstolos contra a corrupção na liderança. Agora, a liderança é um conceito, gente. É igual política. A política é a arte de governar. Eu posso usar a política para beneficiar minha família, para roubar, para fazer tudo errado. Mas a política não tem culpa. O culpado sou eu. Então Deus vai ter que condenar a política, o conceito liderança. Conceito não é condenado e não pode ser condenado porque não fala por si só. Eu que pego o conceito e faço dele uma coisa boa ou ruim. Então Paulo não é contra a liderança, Jesus não é contra a liderança, ninguém é contra a liderança biblicamente falando. É contra a corrupção na liderança. Agora o nome que é dado dessa liderança, esse trabalho aqui tem uma liderança, gente.
Que não, senão a gente faz bagunça. Quando eu não tenho uma regra, eu faço, não tem regra, vale tudo. Então, para que haja uma ordem, Paulo escreve aos Coríntios, há uma bagunça nos cultos lá, Paulo escreve aos Coríntios e fala, é necessário que haja ordem, Deus não é Deus de confusão, para que todos aprendam. Então, na minha casa, quem manda sou eu. Entrou lá, tem que seguir a minha regra. Eu vou na sua casa, se você me der água, eu tomo água. Se for tubaína, é tubaína. Quem é o líder da sua casa é você. Agora eu vou contra o conceito de liderança? Não, eu posso ser contra a corrupção de alguns líderes. Alguns líderes são corruptos, eu sou contra. Mas a liderança em si, isso é tranquilo. Salvação é pela graça. Encerrada essa primeira parte, nós vamos aqui tentar entrar no segundo bloco com só uma resposta, a não ser que não seja satisfatória. O que é dízimo? Muito importante esse eu vou dar réplica, hein? O que é dízimo e por que ele deve ser praticado e qual o respaldo desse procedimento nas Escrituras? Repetindo a pergunta que vai para o professor Leandro. De novo, Silvio, a outra pergunta primeiro foi para mim. Foi para você? Com certeza. O respaldo da Escritura, depois então, vamos para o Rubens então. Aqui eu marquei errado, então desculpa. Rubens, o que é dízimo e por que ele deve ser praticado e qual o respaldo desse procedimento nas Escrituras? Ô Silvio, eu vou aproveitar um minuto aí que eu tenho 5, dízimo é fácil de falar sobre ele, eu vou gastar um minuto a mais aqui com o passado. Posso nesse minuto, não posso? Você tem 5 minutos. Então, só dizer que a política é algo humano, algo físico humano, não tem a ver com conceito espiritual, nem de levar ninguém para o céu. Leva para o Congresso, para a Câmara, para o Senado, mas não para o céu. Então não tem como a gente avaliar uma coisa de liderança política como religiosa ou espiritual, entende? Estou comparando só a palavra, o conceito. A do Criador ele fala assim, ninguém chama o outro por pai, mas todos chamam de irmão, então não tem essa hierarquia. Ele fala, os gentios, algum governa os outros, convosco porém não será assim. Todo o poder espiritual foi me dado no céu e na terra, não tem outro homem, não há homem em cima do homem, tanto que está aqui. Há um só Deus Pai que está acima de todos. Ele está acima de todos, não tem outro nesse intermediário. Então não tem liderança, entende? Para fazer esse intercâmbio, fechando. Vamos agora para a próxima. Dízimo é o seguinte, é uma palavra na etimologia que quer dizer ceifa. Ensinam pra gente que é 10%, beleza, parece muito. E virou 10% porque o Aurélio vai, o dicionário vai se adequando. Então o sentido vai mudando. Hoje dízimo é 10%, ninguém tira. Mas na etimologia da palavra, se for procurar, é ceifa. Por isso que fala, dá 10% da ceifa, 10% do dízimo. Não poderia ser 10% se desse 10% e 10%. Trazei 10% do dízimo, a lei de Moisés mandava. O dízimo não é o dinheiro, mas o que ceifava. E 10% era para ser enviado para o órfão, para a viúva, para o visitante, para o levita. E comida, nunca foi dinheiro, eu defendo isso. Dízimo nunca foi dinheiro em tempo algum. Dízimo sempre foi alimento. Alimento para o Criador porque é o que ele dá. Um homem fabrica dinheiro? Não, ele mandou falar, dá dinheiro a César, porque o homem fabrica dinheiro, o dinheiro é dele. Agora o que é do Criador, dá ao Criador. Porque quando ele disse assim, eu tive fome e me deu de comer, a comida é ele que dá, quem rega a terra é ele. Então ele mandava trazer para ele parte do que era dele, a comida da terra. Nunca foi, de maneira nenhuma, dinheiro. A única vez que fala em dinheiro é que se estiver longe do lugar que eu escolherei para ali botar o meu nome, no caso Jerusalém, que não tem nome dele no blasfemado, só no Yalchoru, que é o hebraico antigo. Mas quando ele fala, quando eu escolher o local para botar ali, para fazer habitar ali o meu nome, estiver longe dali, você vende o dízimo, ou seja, vende a sua ceifa lá, a parte que você for dar, que no caso da lei de Moisés é 10%. Ata o dinheiro na sua mão, compra tudo que apraz teu coração, até bebida forte, até cachaça, e come o dízimo na presença do Senhor. Então a única relação que tem com o dinheiro é essa. Eu já vi pastor defendendo que não havia dinheiro. Peraí, no início, lá Abraão comprou escravos por dinheiro, José foi vendido por dinheiro. É mentira, já existia dinheiro. Então, quando fala isso para mim, não é argumento palpável, que existia dinheiro. Agora, na Escritura eu gostaria, até se o irmão puder, que é uma coisa que eu falo muito nos meus vídeos, que abra a Bíblia e me mostre um local que tem dízimo de dinheiro, porque eu nunca vi. Então o que está aí, eu não vejo como dízimo da Escritura. Até porque o dízimo era um preceito da lei de Moisés, está bem determinado, e Hebreus confirma quando diz, porque pela lei, apenas os levitas têm direito de tomar dízimo. Eu não sei se os pastores de hoje são da tribo de levita. E é pela lei de Moisés que a gente conhece que não estamos mais nela, mas estamos na graça. Nós nunca estivemos nela, porque nunca fomos hebreus. É outra coisa que eu defendo, a lei dos hebreus é para os hebreus, não para nós. A lei do Criador para todo mundo, universal. Mas a lei de Moisés para os hebreus. Então, assim sendo, o dízimo para mim nunca foi dinheiro. O dízimo nunca foi para sustentar sistema religioso, mas sim para os levitas
que não tinha herdade, não tinha possessão, e para os órfãos viúvo estrangeiro, porque tem justificativa, inclusive diz, porque Israel também foi peregrino em terras estrangeiras. Então o estrangeiro que estiver em Israel tem direito também do dízimo. Porque, embora o sistema religioso fale muito mal lá do Egito, mas o Egito sempre acolheu bem esse povo, até o Salvador fugiu para lá e foi bem acolhido. Então eu não vejo o Egito com tão maus olhos assim, né? Mas isso é outro caso, acolheu José, acolheu a família de José em Gozém, aquela coisa toda. Mas volto a dizer, para mim dízimo nunca foi dinheiro. Se for defender dízimo no Novo Testamento, na parte que está em Mateus, eu defendo que aquilo não é nova aliança, aquilo é velha, é mentira da Bíblia. A Bíblia foi feita para nos levar ao erro. Colocaram a divisão de Novo e Velho Testamento no lugar errado. Quando o Salvador nasce, não é nova aliança, é velha. Então quando o Salvador falou aquilo, falou para pessoas que estavam debaixo da velha aliança, que eram judeus e pior, eram fariseus, eram os fariseus hipócritas do sistema religioso que naquela época dava. Os de hoje só querem colher. E o pior, o irmão citou Gálatas 3:10. Todo aquele que pratica um ato da velha aliança, da lei de Moisés, está debaixo de maldição. Porque maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas da lei para praticá-la. Então quem dá dízimo ou recebe dízimo, segundo a Escritura, aí tem respaldo. Está debaixo de maldição. Não que eu diga, mas o que Shaul falou para Gálatas. Porque não tem como dizer que dízimo não é elemento da lei. Abraão deu antes, tudo bem. Pegou a ceifa que ele fez lá dos reis, que ele matou, para resgatar Ló. Pegou o melhor dos roubos, que está escrito despojo carinhosamente, e deu para Melquisedeque. Encerrado o tempo, para o professor Leandro a mesma pergunta. O que é dízimo e por que ele deve ser praticado? Qual o respaldo desse procedimento nas Escrituras? 5 minutos. Concordo com o Rubens em quase tudo. Eu só acho perigoso quando a gente fala o sistema, todos os pastores, tá? É meio complicado generalizar, mas tudo bem. Talvez seja o costume dele, então a gente respeita. Costume é costume. Mas eu concordo em quase tudo. Concordo plenamente, rapaz. Eu frequentei uma faculdade católica e o que mais pega a liderança da igreja católica é em relação à pedofilia. O pessoal fala, pedófilo, é homossexual. E no meio protestante evangélico é o problema que a gente tem. Nós que frequentamos o templo evangélico, por assim dizer, somos chamados de ladrão. Até parente meu fala que eu sou ladrão, porque a questão do dinheiro pega mesmo, é muito difícil. Agora, como eu disse que eu concordo em quase tudo, concordo que o dízimo era dado das coisas, da comida da época, da plantação, etc. Agora, eu não encontro um versículo bíblico, não tem um versículo bíblico onde nos proíbe de dar o dinheiro para quem quer que seja. Não tem um versículo bíblico proibindo. Então eu tenho liberdade para dar. Então essa conversa de que o pastor obriga a dar dinheiro é mentira. É mentira, porque eu não sou obrigado a dar o meu dinheiro, isso é mentira. Não tem um versículo bíblico. Se alguém pensa diferente, me mostra um versículo bíblico proibindo. Agora, eu conheço o pastor, o Everton, foi seu professor, Marcos Campos, pastor meu amigo, que na igreja dele, na igreja que ele frequenta no templo, é diferente. Lá é diferente, não é como na maioria dos casos, aquela imposição, se você não der, você é ladrão, vai morrer, etc. Então a gente não pode generalizar. Agora, então eu concordo com quase tudo, concordo com o que há de sem vergonha no meio, e lidar com dinheiro é difícil. Agora, eu acho difícil pagar a conta de luz com um saco de batata, pagar água com um saco de feijão. Ou vocês trouxeram alimento para entrar aqui? Desculpa, não precisa responder para mim. Alimento? Então eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho interessante que todo mundo gosta da moeda, falava isso para ele, mas ninguém quer falar sobre o dinheiro. Todo mundo quer ir no bolso, mas ele é chamado de demônio. Qual problema ele tem? Dinheiro nenhum. Não quer? Deposita na minha conta como você ganha. Ele falou que não quer, deposita na minha conta que eu quero. E eu sei o que fazer, eu posso comprar a cesta básica e dar. Então, ou seja, se a ideia é boa, se um líder, quem quer, o Rubens não aceita essa ideia de líder, né? Ou alguém que está à frente de um trabalho, não sei qual é o nome que ele dá, porque se não existe liderança, não tem nome. Mas se um líder pega esse dinheiro e sabe trabalhar com esse dinheiro, não vejo problema nenhum. Pegar o dinheiro e saber trabalhar com o dinheiro. O problema não está com o dinheiro, não está no dinheiro. O problema está na atitude do irmão Leandro quando tem o dinheiro. Paulo, Shaul, como queiram, ou Saul,
Ele não falou mal do dinheiro, ele disse que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E biblicamente falando, a minha posição é: eu não sou obrigado a dar R$1 para ninguém. Biblicamente. Se eu dou alguma coisa na igreja, é porque eu quero. Agora tem líder que força os seus membros. Mas biblicamente falando, eu não sou obrigado a dar dízimo e Deus não depende disso para me abençoar. É o que eu penso. Réplica, Rubens. 3 minutos. Eis que estou pronto para pela terceira vez ter convosco, que não vos serei pesado. Porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Shaul chamava os filhos dele na fé de filhos. Entende? E quando ele está falando de forma espiritual, quem ensina tem que gastar para ensinar e não cobrar. Aqui não é um templo, aqui não está se tratando de nada religioso. Alguém orou aqui hoje? Não. Alguém fez alguma prece aqui, fez uma liturgia religiosa? Não. Então isso não é religioso. Aqui apenas nós fizemos a conversão do valor do CD na entrada para poder... Isso é uma coisa que eu falei para o Silvio, que era um dos meus, assim, condições para vir. Por quê? Porque eu vou ficar com o dinheiro do DVD? Não, porque eu não aceito ir num lugar que a pessoa tem que pagar para assistir, para me ouvir. Eu não gosto disso. Então a pessoa compra um CD que vai assistir as matérias dos Illuminati. Não é religioso, é dos Illuminati. É jornalístico. E em troca a gente reverte para a entrada do aparelho. Eu tenho feito palestras, amados, isso é muito pessoal. E desde Marília para cá, nunca mais tive um centavo para gasolina de nenhuma. Nenhuma mais, eu não levo nada. A última agora eu precisei chorar nos pés do Silvio, mesmo assim o Silvio ainda me desobedeceu, né, que foi feita lá, porque eu não levo. Isso aqui não, é para gerenciar o que está aqui, e o que sobrar, o Edi, a Gilmara, o Silvio, ver o que eles melhores fazem para a próxima aí, mas eu não pego. Eu aprendi que os apóstolos saíram sem nada levar. Se eu quisesse ficar rico, me associava ao Silas Malafaia quando me chamaram lá, a turma dele. O Edi estava comigo. Então não é questão, eu não sou amante do dinheiro, sabe? Eu aprendi a viver com pouco. Então eu sou muito restrito com essa questão de dinheiro. Eu prego contra o dinheiro para mim é Deus mamon, é poderoso, pode muita coisa, entende? É muito perigoso esse Deus. Eu não vejo com bons olhos. Eu tenho 2 minutos ainda. Então, amados, a questão do dinheiro, né? Inclusive o irmão citou que tem que ter dinheiro para pagar a luz, que não paga com batata. Eu pergunto, que luz é essa? De onde? Vou pagar energia de quê? Eu vou sustentar o quê com esse dinheiro? Não me fala de templo não, porque aí é outro problema. Eu não vi templo até agora, vamos chegar lá, eu acho. Chega lá. Né? Eu não vi necessidade de templo. Ele falou onde tiver 2 ou 3. Ele não falou 4 nem 1000. Onde tiver 2 ou 3. Por que 2 ou 3? Porque eu vou falar para mais um se tiver mais um ali outro. 2 ou 3 duro, né? Sem dinheiro. Não, para falar na rua. Ordem. Eu vou na rua pregar. Como nós temos feito, nós temos ido na rua, pregamos. Mas vai com dinheiro sempre. Não, você fala com a pessoa com 1 ou 2 na rua. Eu não faço isso como alguém que tem eu não estou mandado por ninguém. Eu faço como Shaul. E ela imposta essa obrigação. Aí de mim você não pregou o evangelho. Eu mesmo me patrocino. Agora, eu trabalho, eu fabrico DVDs com a minha locução, e vendo as minhas notícias. E eu vou comprar hoje com dinheiro o seu material. Que bom. Com dinheiro. Obrigado por ajudar. Não vai com batata. Faz você aqui hoje, eu não levo nada. Mas eu vou comprar. Eu já estou sem Com dinheiro. 15 segundos, acabou. Acabou. O senhor será castigado em 30 segundos na próxima resposta. Meu Deus. Não pode Estou sem interceder. dinheiro. Castigo tempo. Dizem que tempo é dinheiro. Réplica, Leandro. Nós vamos chegar, eu estava aqui procurando, eu anotei aqui, você vê a colinha assim mesmo, na mão mesmo, Silvio. Olha aí, o Rubens está com mais dinheiro do que eu, a folha dele é mais bonita que a minha. Mas nós vamos chegar aqui numa parte que a pergunta é em relação ao pastor receber salário. Aí o Paulo vai cantar quando chegar aqui. O Rubens falou o seguinte, que ele aprendeu a viver com pouco. Eu esperava ele falar, aprendi a viver sem dinheiro. Ele falou, também não. Não dá. Ele falou, aprendi a viver com pouco dinheiro. E eu tive que aprender na marra, viver com pouco também na marra. Não sei, mas eu na marra sei que aprender. Gente, eu frequento o sistema religioso, como queira evangélico, há 17 anos. Eu não tenho carro. Eu não consegui comprar carro ainda. Hoje o Everton me deu uma carona, tá aí com a gente. Mas eu penso que essa relação com o dinheiro no meio evangélico é muito delicada. Estão tentando arrancar a lã da ovelha, desculpa usar esse termo, o termo do Velho Testamento, mas eu não vejo mal em pedir dinheiro. Eu me preocupo com a causa.
Eu frequentava beira de campo e o pessoal fazia um rateio para fazer churrasco e tal. E eu ajudava. Eu não vejo mal nenhum em se relacionar com dinheiro. Até o Salvador se relacionou com dinheiro quando se fez necessário. Agora, aquilo que é espiritual, etc., aquilo que é de Deus, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que estão fazendo com dinheiro, aí já é um outro departamento. Agora, a Bíblia não fala mal do dinheiro, não. E também não obriga a gente a dar dízimo, isso não é bíblico. Então eu concordo com quase tudo que ele falou. Deu? Tudo bem, encerrado. Vamos para a próxima pergunta. Ao irmão Leandro. O Natal deve ser comemorado? Se deve, por quê? Onde tem respaldo isso nas Escrituras? É muito simples. Não tem nenhum versículo bíblico que me afirme que eu devo comemorar o Natal. Se não tem nenhum versículo bíblico, não deve. Eu não devo. Agora, se a pergunta fosse, pode? Aí já é outro departamento. Mas não devo não. Porque a Bíblia não disse que eu devo, então não devo. Estou satisfeito. Obrigação? Nenhuma obrigação. Satisfeito? Estou satisfeito. Agora, se a pergunta fosse, pode comemorar? Aí Resposta, Rubens. O Natal deve ser comemorado porque 5 minutos. Ô Silvio, na verdade, um dever de comemorar acho que ninguém tem. O povo comemora porque é idólatra. Porque aprendeu, porque nasceu depois de Roma. Se o povo tivesse nascido antes de Roma, jamais... Rapaz, é o que eu falo sempre, nós nascemos num período terrível, depois de Grécia e Roma, porque todo o lixo do paganismo foi transformado em cristianismo, numa cápsula, e foi trago para os nossos dias. Então nós adoramos a Mitra. Nós fizemos tudo aquilo que os povos pagãos faziam para a Mitra, mas dizemos que é Jesus. E que é bom comemorar o aniversário dele. Então, a pergunta foi... A pergunta é, o Natal deve ser comemorado? Não deve, porque... Se deve, por quê? Não deve ser comemorado porque não há obrigação de comemorar, entende? Se houvesse obrigação, deveria obedecer a lei, né, que manda. Mas não deve. Agora também eu creio que não pode comemorar. As pessoas não fazem bem em participar de festa religiosa. O camarada vai para a gafieira dançar com a esposa ou com a namorada, isso não é religião. Isso é uma coisa social, humana. Desde que ele não vá ali cometer nenhuma coisa que seja... pecado, né? Mas dançar ou cantar não é pecado, tá certo? Agora, se ele vai participar de uma ceia de Mitra do Natal, que é a ceia do Natal, a partilha de presentes, que era o ato pagão dos nórdicos, a árvore do Natal, que é o pinheirinho de Tamuz, né? Todos esses elementos de paganismo, que é uma receita de bolo, são ingredientes terríveis que o Criador abomina, coisa de outros deuses. Eu creio que ele deve, se ele souber disso, nunca mais ele queria olhar para uma árvore de Natal ou ter nojo desses enfeites, que são enfeites diretamente contra o nosso Criador, que Roma, além de muitos outros, esse também cristianizou. Então, para mim, eu vejo o Natal, depois que eu conheci essas coisas todas, sobre Semiramis, Nimrod, isso através de livros antigos, né, da história das religiões antigas, e livros que são super conceituados, mas que hoje você vê pela internet, que não é mais difícil, não precisa ter muito dinheiro para ter conhecimento. Você pega esses livros na internet de graça, você vê a origem do Natal, você sente nojo. Eu sou um que não consigo mais olhar para uma árvore de Natal. Eu não gosto de olhar para enfeite de Natal. Isso tudo é abominação terrível contra o Criador. Porque ela parte diretamente de um princípio religioso, né? E sendo religioso, é uma coisa que é contrária. Eu digo religioso porque é espiritual, né? É coisa de adoração a outros deuses. Isso não tem como dizer que não é. Na Escritura nós vemos, por exemplo, um aniversário, não foi do Salvador, foi aniversário de João Batista, presente cabeça do mau homem nascido de mulher. Outro aniversário foi do Faraó, presente cabeça do padeiro. Eu vi Jeremias amaldiçoando o dia que nasceu o Jó também. Então não sei se esse negócio de aniversário, seja do Criador, do Salvador nosso, se é visto com bons olhos. De forma religiosa, não falo de comemoração humana. Não falo de coisa humana normal de você no dia a dia. Mas quando diz respeito à festa religiosa, eu abro meus olhos. Porque eu cansei de desagradar o meu Criador que me deu o ar que eu respiro. E que eu vou ter que pagar por ele. É precioso esse ar. Posso falar? Encerrou? Réplica, irmão Leandro, 3 minutos. Ô Silvio, só um comentário. O Rubens, eu penso que é por conta do vasto conhecimento dele, ele não se atém. A pergunta é muito simples. Deve ser comemorado? Se deve, por quê? Ele respondeu não deve, aí deu uma aula pra gente, eu aprendi muito. Depois eu quero comprar material dele. Mas não é... Tem de graça, não precisa pagar não.
Mas hoje eu trouxe dinheiro, se eu não pagar, eu vou ficar com mais. Professor, é o seguinte, a resposta, você tem 5 minutos. Ah, tá certo. O que você vai falar nesses 5 minutos? Se você for falar do Palmeiras, do Corinthians... Não, do Corinthians não, do Palmeiras você fala dele. Então, o senhor tem 5 minutos para responder. Nós vamos zerar o relógio aqui novamente. Não, mas tá bom. E você tem direito à réplica de 3 minutos, iniciando a partir de agora. Não, mas tá certo. Por favor. Eu entendi. É porque eu fico assim com receio de passar a impressão para o público que eu disse que pode e tal. Não disse isso. Eu me ative a responder a pergunta. O Natal deve ser comemorado? Não. Se não, por que não deve ser comemorado? Minha resposta é negativa. Porque eu não vejo nenhum versículo bíblico me mandando comemorar o Natal. Mas você pode amplificar, por exemplo. Não é, desculpa a minha introdução, eu sou entrevistador, então não aguento, né? Mas, por exemplo, por quê? Não se deve comemorar. Por quê? Porque não é o aniversário de Jesus. Porque não há respaldo bíblico. Porque em tal lugar diz que isso não deve ser feito. A minha questão, Silvio, porque como o Rubens conhece o assunto, aí dá a impressão que eu respondi o contrário. Não, eu me ativo a responder que não devemos comemorar. Eu não quero causar essa impressão. Tranquilo. Rubens, réplica, 3 minutos. Não, Silvio, eu me detenho na questão da religiosidade, ou seja, por exemplo, quando eu falo religioso, não é do termo religião, religamento, eu falo de um preceito de, vamos dizer, de prática de culto divino, ou qualquer coisa assim, que a Escritura não vê com bons olhos. E nesse caso, você fazer uma festa comum que não seja nada religioso, ou qualquer ato que não seja religioso, eu não vejo nisso, se não tiver pecado normal, que a gente sabe que é pecado, eu não vejo nada negativo. Mas uma festa que é religiosa, ela já é negativa na minha visão, na essência dela. Porque ela nasceu do paganismo de culto aos deuses estranhos. E o nosso Salvador não tolera que nós venhamos a ir após outros deuses. Então quando você comemora Natal, você está indo sim após outros deuses. E do nome é Deus Sol Mitra. Porque dia 25 de dezembro é o dia do nascimento do Deus Sol Mitra, é o solstício de inverno, no hemisfério sul. Assim o que eu digo é que isso é uma festa religiosa, contrária à vontade do Criador, e quem quer obedecer ao Criador não vai após outros deuses. Quem me deu o ar que eu respiro não foi Mitra. Quem me deu a saúde que eu tenho, tudo que não é, eu digo o que o homem dá, eu digo o que o Criador deu, não foi Mitra. Então não vou de maneira nenhuma fazer algo contrário à vontade de Mitra, indo após outro que não me deu nada disso, entende? Eu creio que é uma traição, é uma coisa de marido com mulher traindo, é coisa desse tipo, um amigo com outro, e muito mais sério, porque está traindo aquele que nos deu a vida. Então eu vejo isso com muita seriedade, a questão religiosa voltada para outros, vamos dizer, outros deuses, vamos dizer assim, entende? De adoração, ou de louvor, ou de fazer qualquer prática, daquelas que Israel fazia, e como bem disse o irmão, aquele povo de Israel vacilava, como diz, pisou muito na bola com isso. Então, de maneira nenhuma, eu falo para as pessoas para continuar comemorando, tendo árvore de Natal, porque se conhecer a história de cada elemento do Natal, vai ter nojo. O bom velhinho era um pedófilo que gostava de vigiar as meninas, pagava para ficar vendo as menininhas, esse Nicolau. Então é tudo uma podridão, entendeu? Esse negócio, quando mais você sabe, mais nojo dá. Eu não vou nem te falar que eu fico... Eu não me exalto com nada, cara, mas quando eu falo dessas coisas, eu fico exaltado, eu tenho que me controlar. Fica da cor de Papai Noel. Eu fico igual Papai Noel, bebê. É sério, irmão. É porque quando a gente conhece, irmão, a gente não entendeu, não tem dor. Quando passa a conhecer a essência da coisa, e vê que você contextualiza com tudo que tem de informações sobre esses... Rubens, e sem contar também, agora fugindo um pouco da religião, o comércio que há nisso é uma coisa absurda. É verdade, só tem aspecto negativo. Você não tem assim o que pode tirar de positivo disso, a não ser a reunião com a família, mas poderia ser em qualquer época. Pronto? Pronto. Então vamos agora a pergunta ao Rubens. O que é a Santa Ceia e ela deve ser praticada? Esse deve aí vai pular de novo para a questão do... 5 minutos. Irmãos, é outra coisa que eu defendo, né, nesse conhecimento que eu tenho analisado a Escritura, sem buscar livros ou sem buscar outro entendimento, mas só na Escritura por ela. Eu não vi essa Santa Ceia tendo cabimento em lugar nenhum da Escritura. Eu não vejo ela aparecendo em lugar nenhum. Volto a dizer, qual a origem do problema? Não sei se de todos, mas de muitos. É o sistema religioso ter passado por Grécia e Roma. Porque chegou até nós de forma de práticas de cultos pagãos. Então a ceia mitraica, que era a partilha, tá certo? A partilha mitraica é quando os soldados de Roma
pegavam os objetos de roubo, carinhosamente chamados de despojos, e faziam a partilha, e ali tinha uma solenidade religiosa a Mitra, o deus da guerra, o deus Sol. E isso foi perpetuado para nós. Então, a partilha no sistema religioso se transformou na missa, a palavra é a mesma. Se transformou na Eucaristia, a palavra é a mesma. E que virou a ceia evangélica e a ceia da hóstia católica. Só que eu não encontrei na Escritura lugar nenhum que respalda isso, em lugar algum. O que eu vi na partilha, vamos dizer, no termo conhecido de igreja primitiva, que eu não gosto de usar, mas faz-se entender melhor, era a partilha de bens, que cada um vendia o que tinha e partilhava com quem não tinha. Então todos tinham o quê? Comunhão. A comunhão daquela época não é igual hoje. Hoje comunhão é estar junto batendo palma e cantando não sei para quem em algum lugar. Essa é a comunhão de hoje, mas na época, na origem, não era partilhar, todos tinham tudo em comum. Era partilha. Então essa partilha que virou missa, associada ao catolicismo, virou na verdade uma prática religiosa da hóstia e do sangue. Aí o ponto alto da missa católica até hoje é esse ponto, a hóstia e o sangue, né, o vinho. Só que Lutero, quando reformulou a igreja católica, ele não derrubou a casa e fez outra, e muito menos fez uma casa nova. Ele reformou a véia. Então tirou a parede, pintou uma janela, fez uma porta, mas alicerce e coluna ficaram as mesmas. Então ele trouxe para o protestantismo essas práticas, só que agora praticadas uma vez por mês, ou de 3 em 3 meses, não sei, e tirou o centro do culto, que era a Eucaristia, tirou para a pregação na época passada. Hoje é o pula-pula, mas ficou na pregação, mas ele deixou os elementos da casa, só trocou os móveis de lugar, tá certo? E trouxe essa partilha que na verdade é paganismo. Por que eu digo isso? Porque o padre, quando lê para comer, né, em memória dele, o padre é um grande de um canalha, porque ele não lê na Bíblia, ele lê na folha onde ele escreveu. Na Bíblia não tem. Você pode pegar hoje a Vulgata, coisa que só quem estudava muito e pagava muito para estudar sabia, que na Vulgata tem lá, não é comer em memória de mim, é mentira, é partir em memória de mim, partir o pão, que é o próprio Salvador, não é comer. Aí esse que fez a Bíblia protestante, que é a que é mais preparada para enganar o povo, esse João Ferreira de Almeida, né? Eu não sei se para onde está esse homem hoje, que o que esse homem fez é coisa terrível. Ele coloca lá comer em memória de mim, só ele colocou, isso é apócrifo, isso não tem no original. Ele colocou comer em memória de mim. Então você veja bem, só para resumir, porque o tempo está acabando, esse assunto é vasto. A ceia que o Salvador fez é o pão é ele fala, vossos pais comeram o pão no deserto, pão físico, e morreram. O pão que eu vos dar não é o físico, é a minha carne. Ele não é maluco, a carne dele. Aquele que come da minha carne não tem fome. A carne que eu lhes der é igual a água viva, jorrará pela vida eterna. Então ele fala, vossos pais comeram pão físico, o pão do deserto, o pão que eu vos dou é a minha carne. Aí hoje o pessoal come o pão da padaria, físico. Ele falou, tudo que entra pela boca sai pelo ventre. O mal não é o que entra, o que sai. Ele fala, comer é coisa humana, entende? Não tem preceito físico de comer pão em memória dele, é partilhar. Ele fala assim, acaso não ardia vossos corações, quando no caminho de Emaús ele nos abria as escrituras e no partir do pão? Então quando a gente parte o pão, quando fala dele, ele mandou partir. O exemplo que deu foi ele partiu. Claro que os discípulos comeram, eu não digo que não comeram, mas ele nunca mandou comer em memória dele, ele mandou partir em memória dele. É isso que está na Bíblia Vulgata, é isso que está na Católica, é isso que está em todas, menos nessa Ferreira de Almeida e nas que saíram dela, inclusive a Peshita são dela, porque na Peshita tem. Entende? Então depois do Ferreira de Almeida é que mudou esse hábito, contemplou na Bíblia, porque o padre não poderia abrir a Bíblia, ele tinha que ler na folha, mas Síngrio, um dos caras que ajudou a Calvino fazer essa lambança toda que está aí, tirou a leitura da folha, porque o culto era a missa, o pastor era o padre no começo, então ele tirou a folha e aí teve que botar na Bíblia lá com o Ferreira de Almeida, que botou lá comer em memória de mim, mas não existe comer em memória de mim, é apócrifo. O Salvador nunca mandou, ele falou assim, o que eu fiz para dar exemplo, e ele partiu, assim também parti vocês. Quando o Shaul falou com aquele povo errado de Coríntios, que só fazia lambança, a carta de Coríntios é metendo cacete neles o tempo todo. Ele falou nisso, que eu vou dizer, não vos louvo, porque vais ajuntar não para melhor, senão para pior. Tempo encerrado, vamos para a resposta do professor Leandro, o que é Santa Ceia? E ela deve ser praticada, professor Leandro? Olha, Silvio, no meio evangélico ela é muito praticada, com exceção da congregação cristã no Brasil, por exemplo, que, se me falha a memória, é uma vez por ano, mas muitas denominações evangélicas têm por costume celebrá-la uma vez por mês. Com base em quê? Estou falando a base que alguns líderes têm.
Lá em Mateus 26, Mateus capítulo 26, Marcos 14, Lucas 22, o Salvador, antes dele morrer na cruz, ele partiu o pão e deu para os seus discípulos. Então, com base nisso, e também com base na carta de Saulo, na segunda carta aos Coríntios, ou na primeira, né? Agora me fugiu, capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele fala alguma coisa, inclusive o Silvio citou aí, nisso eu não vos louvo, e os pastores, muitos têm como base esses textos dos evangelhos e também o texto de Paulo aos Coríntios. Agora, a minha opinião pessoal o que fizeram com a ceia, porque naquela época Paulo, ele reclama, porque alguns comiam primeiro, comiam demais, outros não comiam, porque era uma festa ágape que havia na época. Era uma festa de fato para promover a comunhão. E lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê os irmãos cultuando em casa, com singeleza de coração, e também no partir do pão. Jesus, vez por outra, quando ele estava com seus discípulos, ele estava comendo. Essa ideia de comer com as pessoas na Bíblia é muito profunda. Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, ele diz. Se alguém abrir a porta, eu vou comer com ele. Comer na Bíblia significa intimidade, estreitar relacionamento, comunhão. Então, naquela época, a ceia ou a festa ágape era promovida com esse intuito de promover a comunhão. Então, eu não vejo proibição hoje. Aliás, o Rubens não falou que é proibido promover comunhão. Isso é maravilhoso. A gente pode partir o pão todos os dias para promover, com esse intuito de promover comunhão. Agora, o que fizeram com esse evento? Pegaram esse evento hoje, por exemplo, algumas igrejas evangélicas. Se você frequentar uma igreja evangélica e não comparecer no dia da ceia, tem gente que vai querer te matar. Porque é pecado. É lei, aqui é lei. Então, o que fizeram que no dia da ceia eu tenho que pedir perdão para você para mim, com coisa que eu não posso pedir outro dia, perdão se eu falei com você. Ou seja, aquela mística, todo aquele misticismo em cima da ceia, eu também sou totalmente contra. A Bíblia fala de promover a comunhão. Agora instituíram, do jeito que está aí no meio evangélico, e é no dia da ceia que eu tenho que pedir perdão, no dia da ceia que eu tenho que levar minha melhor oferta, em alguns casos, etc. Isso eu sou totalmente contra. Agora, qualquer evento nesse sentido, para promover a comunhão e exaltar o nome do Criador, eu estou no bolo. Mas sem essa mística toda de ceia, também sou contra. Réplica, Rubens, 3 minutos. Concordo plenamente com o irmão aqui, amado. Tudo que você queira fazer socialmente é bonito, é lindo, mas não faça religioso. Não faça por prefeito religioso, porque isso ofende ao Criador. O Salvador participou da última ceia. Ele disse claramente: não voltarei a banquetear convosco, até que essa ceia se cumpra lá no reino do Senhor, lá na glória. Ele não está participando disso. Ele disse que não voltaria a participar até que isso se cumpra. Vai ter uma ceia? Vai ter uma ceia. Isso aí é Apocalipse. Quem vai ser convidado para a ceia? Esses que praticam a de hoje com antecedência, vai ser reunido pelos anjos para ser comido pelas aves do céu. Leia para ver a ceia dos que fazem antecipadamente. E haverá a ceia do Cordeiro, aquele que ele diz: bendito, bem-vindos do meu Pai. Obtei por herança aquilo que foi prometido e tal. A ceia dele é essa ceia espiritual. Quando o irmão falou comer, conhecimento, o irmão está certíssimo. O profeta Ezequiel falou, disse que viu a visão que o Criador mostrava para ele: está vendo esse rolinho? Come. Depois também João Batista, na ilha de Patmos, está vendo esse livrinho? Porque evoluiu, né? Tecnologia, né? De Ezequiel era rolo, depois é livro. Pode ver que é verdade que está lá. Então passou por Grécia, virou livro grego, Gribos, né? Coma. Então nós devemos comer a palavra. Comer a palavra, não o pão da padaria. Como eu vou comer a palavra, alguém tem que falar para mim essa palavra, eu tenho que partilhar essa palavra. Olha a individualidade aí. Olha, se eu não comer o pão da padaria que é da ceia, eu não vou ter comunhão. Não é você não, é o outro que você deixou de pregar. Entende? Aquele que não come desse pão não tem comunhão comigo. Não pense em você não. É o próximo. Você tem que passar essa comunhão para ele, tem que ensinar isso para ele, ou pelo menos mostrar isso para ele, entende? Que tem que repartir o pão. Repartir o pão é falar do Salvador em tempo e fora do tempo. Isso vai trazer frutos. Ele mandou: ide pregar e não vinde para escutar. Ide e falar. Então tem que falar, tem que partir o pão. Eu vejo que o ensinamento dele foi limpo, foi claro, foi maravilhoso. É comer.
é partir. Ele mandou comer, sim, mas o exemplo que ele deu, a razão principal não foi comer, foi partir. Os discípulos comeram, estavam ali, mas eles repartiram antes de comer. E como o irmão falou lá em Gálatas, ou em Coríntios, eles, pelo que Shaul diz, demonstra, eles estavam, na verdade, humilhando os que não tinham, porque um se fartava, enchia o bucho de cachaça, ficava bêbado, e o outro ficava com fome. Então era para humilhar os pobres. E outra coisa, só para terminar, quando fala em heresia, até importa que haja heresias entre vós, para que os sinceros se manifestem, Paulo se referia à ceia. Pode ler que vai ver. Até importa que haja heresia, divisões entre vós. Era essa ceia, que o pessoal comia e deixava outro com fome. Fala-se muito em heresia? Fala-se, mas o protestantismo não fala baseado em qual passagem. A mais explícita é essa de Paulo. O que ele chama de heresia, essa prática de lá que não era essa ceia que eles defendem. As que eles defendem não tem respaldo em lugar nenhum. Réplica, professor Leandro, 3 minutos. Atos, capítulo 20, versículo 7, diz a Bíblia: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo que havia de partir, etc. Então a gente percebe que há um costume naquela época. Social. Não isso, da igreja primitiva. Social. Agora, em relação a essa mística, o que fizeram com essas reuniões evangélicas, eu sou totalmente contra. Perfeito, irmão, parabéns. Certo? Aquele que foi crucificado ao lado de Cristo não teve momento de participar de nada, de comer nada. Aquele que foi crucificado, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo. Então essa mística toda eu também sou contra. Agora, promover a comunhão comendo não tem coisa melhor. Concordo, meu irmão, viu? Apoio. Satisfeito, professor? Apoio. Concordo com o Rúlio. Vamos para a pergunta número 8. Tá? Onde nas Escrituras consta que o homem assalarie o outro? Como exemplo, o pastor. Esta pergunta vai para o professor Leandro. 5 minutos para a resposta. Quem repetir a pergunta? Quero. Nas Escrituras, onde consta que o homem assalarie o outro? Como exemplo, o pastor. Ou seja, eu estou perguntando qual respaldo nas Escrituras que o pastor justifica receber, ter casa, comida, viver como vive o Santiago lá, Valdomiro, nas férias e tudo mais. Onde justifica isso? Professor Leandro, por gentileza, 5 minutos. Olha, em primeiro lugar eu quero dizer o que muitos líderes usam, os textos que são usados por alguns líderes, para que possam defender essa prática do salário para o líder. De um modo geral, os pastores, eu percebo que alguns estão na mídia, outros não. Aquele que fala muito de dinheiro, vocês já perceberam isso, talvez mais do que eu. Aqueles que falam muito de dinheiro, eles tomam como base textos do Velho Testamento. Porque ali, como o Velho Testamento é sombra do que viria, a Bíblia dá margem para muita simbologia. Então, ele está pregando sobre perdão e daqui a pouco ele fala: mas para perdoar, Jacó jogou um óleo aqui na pedra e o seu óleo é R$100. Ele consegue pegar um texto bíblico, como diz o outro, uma ginástica teológica e termina em dinheiro. De um modo geral, o assunto é igual novela. Tipo, no primeiro capítulo você já sabe tudo, né? E a mensagem, eu vi 5 minutos, a gente já sabe onde vai chegar. Então, eles têm base, entre aspas, no Velho Testamento. Agora, no Novo, Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 5, 17 e 18, e ele disse que o ancião, o líder, para mim, aquele que ensina a palavra, ele é digno do seu salário. 1 Timóteo 5, 17 e 18. 1 Coríntios 9, do 1 em diante, que eu vou tentar contextualizar, do 1 até o 14, diz que aquele que é do Evangelho é digno que viva do Evangelho. E Gálatas 6,6 diz que aquele que reparte com a gente coisas espirituais também. A Bíblia não proíbe de repartirmos com ele bens materiais. Agora, para salariar um líder, para estipular um salário, não vejo base bíblica. Quando Jesus mandou, o Rubens falou anteriormente, quando Jesus mandou os seus discípulos para pregar o Evangelho, ele disse: vocês vão sem nada, vocês entram, vão saudar algumas famílias, aquelas que receberem vocês, o que colocar na mesa vocês vão comer. Ou seja, o justo viverá da fé. Então eu citei alguns textos que alguns líderes usam como base. Agora, também não vejo nenhuma proibição, por outro lado, de assalariar alguém. Se eu quiser assalariar, o dinheiro é meu.
Agora, a pergunta não é essa, eu fugi. A pergunta é em relação às escrituras. Salariar com esses salários exorbitantes, tem que ser rico, eu não nasci para ser cauda, eu sou cabeça, essas mensagens aí. Isso não é bíblico. Agora, eu acho extremamente justo ajudar pessoas desprendidas, pessoas que pregam o evangelho por amor. Eu acho justo desde que eu queira ajudar pessoas, mas isso com base no amor também. Biblicamente falando, não vejo base para assalariar, principalmente com esses salários que a gente tem visto por aí. Só tem 2 minutos. Depois eu vou ter direito de falar mais alguma coisa? Não, em cima disso? Tem a réplica. Então tá bom, estou satisfeito. Rubens, mesma pergunta para você. Eu concordo em muita coisa que o irmão falou. Eu concordo que quem tem dinheiro dá para quem quiser, ou se quiser dar, dá, se quiser não dá, não é dele. Mas quando diz respeito às questões religiosas, não é só dinheiro, é mamon. Mamon é um Deus na Escritura. Entende? Então é uma diferença muito grande. Eu fico observando hoje que a obra do meu Criador não pode ser patrocinada por 10% do que eu trabalhar e conseguir de mamão para dar ele. Ou seja, se tiver mamão, a rede Bandeirante abre a televisão para pregar o evangelho. Se não tiver mamão, o meu Deus vai ficar na esquina esperando alguém dar. Não, esse que é o céu, a terra, o sol, que criou o ar, não é esse que eles falam dele, não. De maneira nenhuma. Isso não precisa que eu faça nada das minhas mãos para ele, porque ele mesmo é que me dá as coisas. Segundo está escrito que Shaul escreveu quando ele esteve lá em Atenas, tá certo? Então, eu vejo aqui alguns conselhos de Shaul. Tem um que diz assim, ó: trabalhe seriamente com as suas próprias mãos, para que tenham que partilhar com os que tiverem necessidade. Conselho dele. Eu não lembro de onde está, porque eu não guardo muita passagem. Aí em Efésios eu não sei que. Trabalhe seriamente com as próprias mãos, para quê? Para que tenham que partilhar com os que tiverem necessidade, não é para sobrar não. Tanto que eles para aquele cara rico, vai, vende tudo que tem e reparte com os pobres. Eu vi sim assalariando homens das coisas espirituais. Balaão foi um deles, filho de Beor, que amou mais o prêmio da justiça. Ele foi assalariado para fazer o povo tropeçar. É um bom exemplo, mal. Quer ver outro? Mica e os ídolos do lar. Tinha um andarilho maluco lá, renegado lá daqueles que cuidavam do templo, esqueci o nome da tribo. Era que cuidava do templo, das coisas do Criador, e não tinha herança. Levi, ele encontrou um levita maluco, ele contratou um levita para ser sacerdote dele. Fez uma peça de fundição que ele havia roubado da mãe dele em ouro, mandou o cara fazer o povo adorar aquilo ali. Então tudo torto. Assalariou esse cara, a casa de Mica foi uma ruína, tem juízes. Então eu vejo esse negócio de assalariar pessoas para as questões espirituais, só vejo exemplo negativo. Eu vi Shaul falando assim, como o irmão bem disse: olha, pela lei de Moisés não se amarra a boca do boi que depõe no trigo. Shaul explica isso detalhadamente. Irmãos, não vá um pedacinho só que eles te dão, não, estão te enganando, lê tudo. Shaul falou assim: mas eu nunca utilizei dessas práticas. Repara para ver, ele fala aquilo para dizer que não é para fazer. Entende? Nós somos imitadores de quem? Do Balaão. Tá certo? Nós somos imitadores do Criador e podemos talvez imitar Shaul, porque vocês meus imitadores como do Salvador eu sou. Então o Shaul falou aquilo para a pessoa não fazer. Esse exemplo que o irmão falou é verdade, está na Escritura. Porque quem serve no templo tem direito das coisas do templo. Sim, Shaul está recordando templo, velha aliança, preceitos antigos da lei de Moisés. Repara que o que ele citou ali, você encontra lá no Velho Testamento, pode ler. Entende? Então quando ele cita aquelas coisas da lei, ele cita que o próprio Criador, que não muda, que é imutável, pela lei de Moisés autoriza, mas ele nunca fez uso disso para que não torne fã a glória dele. Ele fala, não lembro aonde, que eu não consegui ontem achar, que eu estava procurando isso aqui, era uma hora da manhã que eu procurei algumas coisinhas para botar aqui. Ele fala em algum lugar que se o prêmio dele foi nessa terra, ele já não tem mais esperança futura, porque já foi pago. Então ele não busca o tesouro dessa terra, ele busca o futuro. Porque se ele receber por esse, ele já foi pago na política, Silvio. Eu fui vereador. Quer trabalhar para mim? Trabalho, eu te pago, é quanto? É 100 reais. Fui eleito vereador, não me pede nada, já te paguei. É assim que funciona na política. E não estou misturando, irmão, coisa de política com o Criador, estou dando um exemplo. Se você faz as coisas daqui para ter recompensa lá, mas quer a recompensa daqui, então essas coisas é que vão ser o seu galardão, o seu prêmio. Se eu não me engano, quem escreveu sobre isso também foi Pedro, que falou que esses homens entram pelas casas, com sutileza, tal, que ele já tem o próprio prêmio dele aqui na terra, que não vai ter outro. Os irmãos devem conhecer essa passagem, que eu não lembro bem. Então nós não devemos fazer essas coisas
pensando em recompensa terrena, de dinheiro principalmente. Quem pegou dinheiro na escritura foi Gesaí, né? Geazi, aquele que levou as lepras de Naamã. O profeta do Criador, o homem do Criador, não pegou em nada de Naamã. Chega Naamã hoje aqui para ver, aqui nesses locais aí, aqui no nosso planeta nessa época. Ele vai sair pelado. Aquele moço lá vindo na televisão falando, não, o cara roubou, é traficante, mas ele trabalhou, levou tiro, deu tiro, ele ralou. O dinheiro dele agora é justo, pode me dar 10% e ficar com os 90% dele. O homem falou isso na televisão aí, eu vi na internet. Quer dizer, eu não estou dizendo que todos fazem igual ele, mas estou dizendo que ninguém deve fazer. Ninguém deve pegar um centavo para falar das coisas do Criador. Se recebeu de graça, está de graça. Infelizmente, quem faz curso que o irmão faz, pagou, meu irmão. Aí não pode dar mais de graça. Pagou, já não recebeu de graça. É que eu tenho que pagar a conta, né? Eu não vivo de graça. Réplica do irmão Leandro, 3 minutos. Onde está na Bíblia escrito, se eu for convidado para dar uma palestra no Japão, eu não posso receber R$1 para me ajudar no meu trabalho? Onde está escrito na Bíblia me proibindo de receber? Quer dizer que eu tenho que ir para o Japão, porque eu recebi o evangelho de graça, dar uma palestra de graça, eu vou comer o quê? Eu vou invadir o aeroporto. O Rubens, ele dá uns exemplos, mas extremamente, ele é muito contra o dinheiro. Ele ficou com raiva do dinheiro, não tem como argumentar. E a Bíblia não fala mal do dinheiro. Paulo disse que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Geazi foi castigado não porque pegou o dinheiro, mas por causa da intenção do coração. E na igreja primitiva, os irmãos aceitavam dinheiro ou não? Os apóstolos aceitavam o dinheiro para ajudar os santos. O problema não está em pegar o dinheiro, aceitar ou deixar de aceitar. O problema é o que eu vou fazer com o dinheiro. Eu posso usar meu dinheiro para fundar um hospital ou para montar uma biqueira, uma boca de droga. O problema está no que eu vou fazer com o dinheiro. A Bíblia não fala mal do dinheiro. Jesus usou dinheiro, Paulo usou dinheiro. Paulo agradece os Coríntios, segundo os Coríntios 9, pela coleta aos santos. Paulo agradece os filipenses pela oferta que mandou. A obra de Deus também é feita com dinheiro, porque nós somos seres humanos. Eu gostaria de pegar um tapete e vir para cá de graça, num tapete. Gostaria de pegar um tapete lá no mercado, trazer comida para minha casa. Tudo é dinheiro. A Bíblia não proíbe de receber. A Bíblia proíbe a corrupção, seja em qualquer nível. Não é pecado. A Bíblia não proíbe. Ninguém pode me provar na Bíblia que é proibido um líder receber dinheiro, desde que os membros queiram dar o dinheiro e ele reproduzir esse dinheiro em boa causa. Eu já ouvi testemunho de pastor que recebeu relógio de ouro e ele fala, quanto que vale isso aqui que eu ganhei hoje no meu aniversário? Vale tanto. Pode vender para mandar para a África, para ajudar as crianças? Qual é o pecado nisso? Não há pecado no dinheiro. Agora, a postura que o irmão Leandro vai ter diante do dinheiro é um outro departamento, concordo com quase tudo que ele falou. Agora, o dinheiro, na Bíblia não fala mal do dinheiro. Nem Jesus falou. Satisfeito, professor? Para a fazenda, aí deve comprar com suor. Quem trabalhou tem que comprar. Agora, no caso dele, se estiver roubando, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. Seja de uma igreja pequenininha no bairro, ou seja da igreja mundial. Satisfeito, professor? Mais ou menos. O negócio está ficando bom. Eu leio muito Shaul, eu sou assim, admirador demais dele. Eu vi quando ele disse assim, eu vi não li, né? Aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Não coma. Tá certo? Temos que comer de quê? Do suor do nosso trabalho. Ele fala assim, outra vez irei ter convosco, e não vos serei pesado, porque para tudo que eu preciso para suprir as minhas necessidades e as do que estão comigo, essas mãos calejadas trabalham. Pregar o evangelho é um trabalho? Não. Então Jesus foi vagabundo num certo período. Não é ele que pregou o evangelho. O evangelho é um trabalho? Não. Não é de jeito. Ordem. No finalzinho, você vai poder fazer uma pergunta para ele que você fazer. Anota aí. Você vai poder fazer a pergunta para ele e vice-versa. 30 segundos mais adicionais para o tempo adicionado para o Rubens. Pode falar, Rubens. Eu ia dizendo, eu falo muito rápido, porque eu quero... Essas picuinhas, essas coisas pequenas. Quando ele fala que é para imitar ele no trabalho, cada um tem a sua atividade. Agora, qual é o mal de um líder dar uma palestra no outro país, no outro estado, e receber uma ajuda de custo para aquela palestra? Mal nenhum se ele pegar aquele dinheiro e reverter, por exemplo, para ajudar crianças carentes. Qual é o mal do dinheiro? É essa a questão, ele não gosta do dinheiro. Shaul falou que segundo a lei de Moisés, pode. Né? Eu não sei se eu devo obedecer a Moisés. Eu vi que o Salvador chegou para trazer um novo... No Novo Testamento não existia dinheiro.
o Novo Testamento estimula. Mas, irmãos, a questão de pedir dinheiro para falar das coisas do Criador é tão gostoso falar do Criador, né? É prazeroso. Eu tenho que receber para fazer o que não me agrada muito, de trabalhar para os Illuminati, transformando matéria-prima em bem de consumo, destruindo o planeta. Mas para falar do Criador, esse id que ele mandou é a coisa mais maravilhosa do mundo. Rapaz, eu não tenho assunto. Eu falava de futebol e de Elvis Presley. Rapaz, quem me conhece sabe que eu não tenho assunto a não ser o Criador, o Salvador e em segundo plano os Illuminati. Eu vou em qualquer lugar com todo mundo, a minha amada vem comigo. No trânsito que eu paro, eu pergunto a essas pessoas. E aí gera um assunto que não para mais, eu só falo disso. Eu vou cobrar ainda por esse prazer. Antes eu falava de Elvis Presley. Vinha para São Paulo pro Raps, pro Spectres, Elvis Presley Society, ia pro Rio, pro Elvis Raps, Rio, Elvis Presley Society. Ficava andando atrás de lixo. Entende? Aí depois que eu conheci essas verdades, eu só falo isso. Para mim é um prazer. Eu vou para o Japão pagando igual o Shaul fazia. Ele bancava as viagens dele, ou não bancava. Muitas vezes em fome, muitas vezes em tribulação, em naufrágio, em 10 chicotadas mais uma e não sei mais quanto. Mas ele ia pregar. Eu faço isso, eu não imitei ele tudo, talvez, porque também ele tinha lá uma farpa lá que eu não sei nem qual é, que eu não tenho essa farpa. Eu penso que quem tem uma condição privilegiada financeira tem que pagar tudo do bolso mesmo. Quem não tem, tem que arrumar recurso.